Capítulo 3. As armadilhas do caminho. Enquanto o cristão caminhava solitário, divisou alguém que vinha cruzando o campo em sua direção, e calhou de se encontrarem bem quando cruzavam o caminho um do outro. O nome do cavalheiro era Senhor Sábio segundo o Mundo. Morava na cidade da diplomacia profana, cidade bem grande e também muito próxima de onde vinha Cristão. O homem já sabia algo sobre Cristão, pois sua partida da cidade da destruição fora muito alardeada, não só na cidade onde ele morava, mas também no exterior, virando mexerico em vários lugares. O Senhor Sábio, segundo o Mundo, portanto, tendo já alguma informação sobre Cristão, observando a sua esforçada caminhada e percebendo seus suspiros e gemidos, quis, entre outras coisas, conversar um pouco com Cristão. Sábio segundo o Mundo. Como então, bom homem, você parte assim, apressado e tão carregado? Cristão. De fato, sempre achei que cada pobre criatura tem o seu fardo a carregar, e se o Senhor me pergunta se parto apressado, digo-lhe que busco alcançar a distante porta estreita adiante, pois lá, segundo me disseram, conhecerei um modo de me livrar deste pesado fardo. Sábio segundo o Mundo. Você tem mulher e filhos? Cristão. Tenho, mas estou tão sobrecarregado que já não encontro prazer neles como antes. Para mim é como se não os tivesse. Sábio segundo o Mundo. Você acaso me ouviria se eu o aconselhasse? Cristão. Se for bom conselho, certamente, pois ando mesmo precisando disso. Sábio segundo o Mundo. Eu o aconselharia, então, a livrar-se o mais rápido possível do seu fardo, pois só então alcançará paz em sua mente, só então poderá desfrutar dos benefícios da bênção que Deus lhe concedeu. Cristão. É isso que eu busco, exatamente livrar-me deste pesado fardo, mas não posso tirá-lo de sobre os ombros, tampouco há homem em nossa terra que possa fazê-lo. Portanto, sigo este caminho, como já lhe disse, para livrar-me deste peso. Sábio segundo o Mundo. Quem mandou que você viesse por este caminho para livrar-se do seu fardo? Cristão. Um homem que me pareceu pessoa muito boa e honrada. Seu nome, se bem me lembro, é Evangelista. Eu o amaldiçoo por esse conselho. Não há caminho no mundo mais perigoso e difícil que este que ele lhe indicou, e isso você mesmo vai descobrir se continuar a seguir o conselho dele. Você já deparou com algo, como percebo, pois estou vendo a imundícia do pântano do desânimo. Esse pântano, porém, é o início dos pesares que afligem aqueles que tomam este caminho. Ouça-me ainda, acrescentou o sábio, sou mais velho que você. É provável que no caminho você encontre inexorabilidade, dor, fome, perigos, nudez, espada, leões, dragões, trevas, em suma, a morte, entre outras coisas. E todas elas são seguramente verdadeiras, já tendo sido confirmadas por muitas testemunhas. E por que deveria um homem condenar-se tão gratuitamente, dando ouvidos a um estrangeiro? Cristão. Este fardo às minhas costas é mais terrível para mim do que todas essas coisas que o Senhor mencionou. Não, eu acho que é melhor não me preocupar com o que eu venha a encontrar no caminho, pois assim também posso me livrar do meu fardo. Sábio segundo o Mundo. Mas como afinal veio a este fardo? Cristão. Lendo este livro que tenho nas mãos. Já imaginava. O mesmo ocorreu a outros fracos que, metendo-se com coisas elevadas demais para si, caem subitamente nessas mesmas dificuldades que não só castrelam os homens, como percebo que as suas fizeram, mas os levam a aventuras desesperadas para alcançar nem ele sabe o quê. Cristão. Eu sei o que eu quero alcançar, alívio deste meu pesado fardo. Mas por que você vem procurar alívio neste caminho, vendo que há tantos perigos? Se tivesse paciência de me ouvir, poderia lhe dizer como alcançar o que deseja, sem enfrentar os perigos que este caminho oferece. Veja, o remédio está à mão. E tem mais, em vez desses perigos, você encontrará muita segurança, amizade e alegria.
Cristão: prego o Senhor que me revele esse segredo. Ora, em uma vila distante chamada Moralidade, mora um cavalheiro cujo nome é Legalidade. Homem muito sensato e de reputação muito ilibada, que tem a capacidade de ajudar a aliviar os homens dos fardos que carregam nos ombros, como o seu. Por o que eu sei, ele já fez isso muito bem. Além disso, ele sabe curar aqueles que se acham com a mente um tanto perturbada por conta dos fardos que carregam. É a ele, como disse, que você deve procurar. Ele o ajudará prontamente. Sua casa não fica a mais de 1,5 km daqui. E se ele mesmo não estiver em casa, seu filho, um jovem muito bonito chamado Urbanidade, é tão perito nisso quanto o próprio idoso pai. Garanto-lhe que ali você poderá encontrar alívio do seu fardo. E digo mais, acrescentou ainda, se você não estiver disposto a voltar para sua casa antiga, como de fato eu não desejaria que você fizesse, poderá mandar buscar sua esposa e seus filhos e instalar-se nessa vila. Nela há hoje casas vazias e você pode conseguir uma delas por preço razoável. Ali você também encontrará mantimentos bons e baratos. Mas o que tornará a sua vida mais feliz é que certamente encontrará vizinhos sinceros, confiáveis e educados. Ora, Cristão se viu um tanto indeciso, mas logo concluiu que, se era verdade o que lhe dissera o cavalheiro, a melhor atitude a tomar era aceitar o seu conselho. Então respondeu: Cristão, Senhor, que caminho devo tomar até a casa desse homem honesto? Sábio segundo mundo: você está vendo ao longe aquela alta colina? Cristão: estou vendo sim. Sábio segundo mundo: é para lá que deve seguir. A casa dele é a primeira que você avistar. Assim, Cristão desviou-se do seu caminho para ir até a casa do senhor Legalidade em busca de ajuda. Mas eis que, quando já se aproximava da colina, esta lhe pareceu tão alta e, além disso, a encosta mais próxima do caminho pendia a tal altura que Cristão teve medo de se aventurar mais, temendo que a colina lhe caísse sobre a cabeça. Portanto, ali ficou imóvel, sem saber o que fazer. O fardo agora lhe parecia mais pesado do que quando ele seguia o seu caminho. Também da colina vinham lâmpagos de fogo, e Cristão temeu que viesse a ser queimado. Suava e até tremia de terror. Então começou a se arrepender de ter aceitado o conselho do senhor sábio segundo o mundo. Viu então que Evangelista vinha na sua direção, e corou de enxergar. Evangelista se aproximou mais e mais, e chegando até Cristão, olhou-o com semblante severo e temível. Evangelista: o que você está fazendo aqui? Cristão não sabia o que responder, permanecendo calado diante dele. Evangelista: não você é o homem que achei chorando dentro dos muros da cidade da destruição? Cristão: sim, Senhor, eu mesmo. Evangelista: não lhe instruí que seguisse o caminho que leva à portinha estreita? Cristão: sim, Senhor. Evangelista: então, como é que você se desviou tão rapidamente do caminho? Cristão: encontrei um cavalheiro logo depois de passar pelo pântano do desânimo. Esse senhor distinto convenceu-me de que na vila ali adiante eu encontraria um homem que poderia me aliviar do fardo. Evangelista: quem era ele? Cristão: parecia um cavalheiro. Conversou bastante tempo comigo e, afinal, conseguiu me convencer. Então vim para cá. Mas, quando me deparei com esta colina, vendo como ela se debruça por sobre o caminho, de repente parei, com medo de que caísse sobre a minha cabeça. Evangelista: e o que este cavalheiro lhe disse? Cristão: bem, ele me perguntou aonde eu ia, e eu lhe disse que eu ia. Evangelista: e o que mais ele lhe disse? Cristão: perguntou se eu tinha a família, e eu respondi. Disse-lhe que estava tão sobrecarregado com o fardo que trago às minhas costas que já não encontro prazer neles como antes. Evangelista: o que ele lhe disse então? Cristão: ele mandou que me livrasse rapidamente do meu fardo, e eu lhe disse que era o alívio que eu buscava. Eu lhe disse também que seguia rumo à porta aberta para receber mais orientações sobre como alcançar o local da libertação.
Então ele disse que me mostraria um caminho melhor e mais curto, não tão repleto de dificuldades como aquele em que o Senhor me colocou. Ele disse que o caminho que ele está me mostrando leva direto à casa de um cavalheiro que sabe como aliviar esses fardos. Então eu acreditei nele e desviei-me daquele caminho para tomar este outro, esperando logo me ver livre do fardo. Mas, chegando aqui, vi as coisas como são e parei com medo, como disse, do perigo. E agora não sei o que fazer. Evangelista, então continue parado, para que eu possa mostrar-lhe as palavras de Deus. Cristão permaneceu ali, tremendo. Evangelista, cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertiu na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Hebreus 12, 25. Disse também: Ora, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Hebreus 10, 38. Depois ainda aplicou-lhe as palavras: Você é esse homem que se encaminha para essa miserável condição. Você passou a rejeitar o conselho do Altíssimo e desviou seus pés do caminho da paz, chegando mesmo a arriscar-se à perdição. Então Cristão prostrou-se aos pés de Evangelista como morto, lamentando-se: Ai de mim, que estou arruinado! Isaías 6, 5. Diante disso, Evangelista tomou-o pela mão direita, dizendo: Todo pecado e blasfêmia serão perdoados ao homem. Mateus 12, 31. Marcos 3, 28. Portanto, pare de duvidar e creia. João 20, 27. Então Cristão ganhou um pouco de alento e, ainda tremendo como antes, se pôs de pé diante de Evangelista, que lhe disse: Preste mais atenção às coisas que lhe contarei agora. Vou dizer-lhe quem foi que o iludiu e a quem ele o enviou. O homem que você encontrou é um sábio segundo o mundo. Ele é assim chamado e com justiça, porque em parte só valoriza a doutrina deste mundo. Portanto, sempre vai à igreja na cidade da moralidade, e porque ama acima de tudo essa doutrina, pois o salva da cruz. Como a índole desse senhor sábio é carnal, ele procura evitar meus caminhos, embora corretos. Ora, continuou o Evangelista, há 3 coisas no conselho desse homem que você deve abominar completamente. Primeiro, o fato de ele ter desviado você do caminho. Segundo, o fato de ele ter se esforçado por tornar a cruz odiosa para você. E, finalmente, o fato de ele ter mandado você trilhar o caminho que conduz à morte. Portanto, disse Evangelista ainda, você precisa, em primeiro lugar, abominar a tentativa que ele fez de desviá-lo do caminho, assim como o seu próprio consentimento, pois isso equivale a rejeitar o conselho de Deus em favor do conselho de um sábio segundo o mundo. Diz o Senhor: esforcem-se para entrar pela porta estreita. Lucas 13, 24. A porta para a qual eu enviei, pois é estreita a porta e estreito o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Mateus 7, 13 e 14. Dessa portinha estreita e desse caminho que a ela conduz, é que esse homem ímpio desviou você para levá-lo quase à destruição. Odeie, portanto, essa tentativa de desviá-lo do caminho e abomine a você mesmo por ter dado ouvidos a ele. Em segundo lugar, continuou o Evangelista, você precisa execrar o esforço desse senhor sábio no sentido de fazê-lo odiar a cruz, pois você deve preferi-la aos tesouros do Egito. Hebreus 11, 26. Além disso, o Rei da Glória já lhe disse que quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Marcos 8, 35. E que aquele que o segue e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 26.
O que estou dizendo é que se um homem se esforça por convencê-lo de que isso será a sua morte, você deve odiar tal doutrina, pois sem a tortura você não pode ter vida eterna. Em terceiro lugar, disse Evangelista, você precisa odiar o fato de esse homem tê-lo colocado no caminho que conduz à morte. Mas para isso, você tem que considerar a pessoa para quem ele o enviou e o fato de que ela é incapaz de libertá-lo do seu fardo. E Evangelista ainda disse a cristão: aquele a quem você foi enviado para encontrar alívio e que se chama legalidade, é filho da mulher escrava, que está acorrentada junto com os seus filhos e envolvida em mistério. Ela é hoje este monte Sinai que você temeu que caísse sobre a sua cabeça. Ora, se ela e seus filhos estão acorrentados, como você pode esperar deles a liberdade? Portanto, esse legalidade não é capaz de libertá-lo do seu fardo. Homem nenhum jamais foi libertado do próprio fardo por intermédio dele, e provavelmente jamais será. Ninguém pode ser justificado pelas obras da lei, pois pelos atos da lei, nenhum homem vivente pode se livrar do seu fardo. Portanto, o senhor sábio segundo o mundo é adversário, e o senhor legalidade impostor. E quanto ao seu filho urbanidade, não obstante a sua falsa aparência sorridente, não passa de um hipócrita que não pode ajudá-lo. Creia-me, nada há em todas essas bobagens que você ouviu desse estúpido, a não ser o intento de afastá-lo da sua salvação, desviando-o do caminho no qual eu coloquei. Depois disso, Evangelista invocou do céu em voz alta a confirmação daquilo que dissera. Então saíram palavras e fogo da montanha sobre a qual se achava o pobre cristão, que ficou de cabelos arrepiados diante do espetáculo. As palavras foram estas: já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Gálatas 3:10. Assim, cristão nada mais esperava a não ser a morte, e lamentava-se deploravelmente, amaldiçoando até o momento em que encontrou o senhor sábio segundo o mundo, e ainda se chamava 1000 vezes obtuso por ter dado ouvidos ao seu conselho. Sentia-se também muito envergonhado, ponderando como os argumentos desse distinto senhor, oriundos que foram somente da carne, puderam prevalecer nele e o levar a abandonar o caminho reto. Isso feito, dirigiu-se novamente a Evangelista, dizendo: o que o senhor acha? Ainda há esperança? Será que eu posso voltar e seguir até a porta estreita? Não serei abandonado por isso ou serei enviado de volta coberto de humilhação? Lamento muito ter dado ouvidos ao conselho desse homem, mas que meu pecado me seja perdoado. O seu pecado é muito sério, pois você praticou 2 males, abandonou o bom caminho e trilhou caminhos proibidos. Contudo, o homem que está na porta vai recebê-lo, pois demonstra boa vontade para com os homens. Mas cuidado para não se desviar novamente, para que não pereça pelo caminho quando em breve a sua ira estiver acesa. Salmo 2:12. Então cristão disse que voltaria, e Evangelista, depois de beijá-lo, sorriu-lhe, desejando sucesso. Cristão partiu apressado, não falou com homem nenhum pelo caminho, e se alguém o interpelava, tampouco lhe dava resposta. Ia como quem trilhasse sempre palco proibido, e não se julgou seguro enquanto não retomou o caminho que deixara para seguir o conselho do Senhor, sábio segundo o mundo.